Então vamos lá, gente. Essa exposição de hoje, dando continuidade à nossa série em Romanos, tem o tema Sabor Evangélico, o escândalo da hipocrisia religiosa. Quando nossa vida ela contradiz a nossa boca, o nome de Deus é que paga a conta. Os judeus ali, eles foram beneficiados com a lei mosaica e com o pacto da circuncisão. Porém, o que era para ser algo vantajoso, para eles, o pecado deu lugar a um orgulho autodestrutivo. E isso nos mostra que mesmo a religião divinamente levantada ali, divinamente revelada, não substitui a confiança e uma obediência sincera a Deus. Porque o tema dessa pregação aí é sabor evangélico. Eu preciso explicar o nome, né? Acho que talvez nem todos estejam tão antenados com os memes mais atualizados das redes sociais. Eu mesmo era um que eu entendi assim qual era o conceito, mas por quê? De onde veio, né? Aí eu tive que, já mais tiozão, acho que eu posso dizer assim, eu falei, vou dar uma pesquisada para entender, de fato, o que a galera mais antenada tem comunicado através desse jargão, né? Que virou um jargão. E existe aí, só para explicar, né, para os que talvez não entenderam ainda, mas existe um influenciador na internet chamado Toguro, que ele estava num podcast com outro influencer chamado Léo Stronda. E a conversa ela girava em torno do lançamento de uma bebida alcoólica que seria algo como um uísque ou vodka misturada com energético. Uma mistura bem comum em baladas, porém é uma mistura não indicada pela Anvisa. Então o Léo perguntou, o energético, quando a gente compra ali o Red Bull, o Monster, ele vem escrito na embalagem que não é indicado misturar com bebida alcoólica. E você lançou um produto que já vem misturado? Então o Toguro explicou que criou um drink de vodka com aroma de guaraná, fugindo da proibição de misturar estimulante com álcool. Gênio ou malandro? A internet decidiu que ele é um ícone. E aí o Toguro ele repete essa frase, sabor energético, várias vezes com pausas dramáticas, toda uma performance para enfatizar que é apenas o sabor. E isso virou símbolo, né, de quem consegue sair de uma saia justa com criatividade. Nas redes sociais, o áudio virou trilha para algo onde parece, mas não é, né? E por exemplo, que telefone massa? É da Apple? Não, eu comprei na Uruguaiana, é sabor iPhone. Entendeu? Caramba, você tá magrinho, tá tomando aquelas canetas que vende na farmácia agora? Não, eu comprei uma que vem do Paraguai, é sabor Monjaro. Entendeu? Em outras palavras, é um bordão que reflete a tal da malandragem brasileira. O público amou o jeitinho que ele achou para vender o produto sem quebrar a lei. E a porção que nós vamos meditar essa manhã, ela fala exatamente sobre isso. Sobre o problema de parecer, mas não ser. Depois das acusações gravíssimas que Paulo faz com relação ao pecado da humanidade, como um todo, assim, o religioso ele poderia chegar à seguinte conclusão: ainda bem que não sou um desses. Paulo está acusando um problema e a pessoa cheia de justiça própria, não é comigo que ele está falando. Aquele famoso, fulano de tal tinha que estar aqui no culto hoje ouvindo o que o apóstolo está pregando. Quem nunca?
Então, o trabalho do apóstolo vai ser revelar que nem tudo é o que parece. É provável que muitos judeus cheios de orgulho, na verdade, eles só tinham um sabor religioso. Paulo ele pega no pé dos judeus porque o efeito da religiosidade por si só era apenas fazer as pessoas se tornarem mais egoístas e, portanto, menos dispostos a admitir o seu pecado e necessidade de mudança, necessidade de salvação. Paulo ele nunca escreve simplesmente para condenar, mas por um amor que busca arrependimento e salvação. Tudo que Paulo pregava aos judeus vale para os evangélicos no nosso contexto. A ideia central, então, dessa porção que nós vamos meditar essa manhã é que ter a Bíblia na mão e ser chamado como cristão, né, no currículo não substitui a obediência que é necessária a todo aquele que crê. O judeu ele estava confiando em aspectos religiosos externos, que não eram acompanhados por uma obediência real, uma obediência de coração genuína a Deus. Então, de fato, essa fé, ela não era tão verdadeira quanto eles acreditavam ser. Então, vamos ler o texto, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17. A porção que eu vou ler é do 17 ao 29. Aqui na NAA, o título que a tradução deu para essa porção é Os Judeus e a Lei. Diz assim: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então o apóstolo, ele começa repetindo o seu ponto de que ter a lei não dá nenhuma vantagem se nós falhamos em obedecer a essa lei. Dos versículos aí iniciais, do 17 ao 20, Paulo está afirmando para os judeus características que esses próprios judeus atribuíam a si mesmos. Tinham escritos judaicos
onde essas características que ele vai utilizando como exemplo eram levantadas como sendo algo que pertencia a toda aquela classe. Não, todo judeu é um mestre de crianças, todo judeu é... Então, tudo que ele está falando é algo que confrontava-os diretamente, porque era muito natural para eles acreditar que eles eram assim, simplesmente por serem judeus, simplesmente por terem a lei, simplesmente por causa da circuncisão que era realizada neles quando ainda bebês. Então, por isso que Paulo ele vai confrontar diretamente dentro da maneira na qual eles se enxergavam. E aí o versículo 17 ele diz: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, esse se que ele está declarando aí no versículo 17 é simplesmente incendiário. É algo que, imagina um judeu cheio de justiça própria, sendo questionado por alguém, falando assim: se você diz que é judeu. Como assim, Paulo? Eu sou judeu. Eu sou judeu. Quem lembra do próprio apóstolo Paulo falando a respeito dele mesmo? Era assim que os judeus eles se portavam. Não, eu sou judeu, fariseu. É com orgulho próprio. É com um senso de justiça, cheio de si. Então, Paulo está colocando o dedo na ferida. E aí ele faz um uso de um recurso linguístico, que o Tiago até falou isso na última exposição, que é chamado de diatribe. Acho que vocês ouviram, para quem não ouviu, isso era muito utilizado na época, não para atacar alguém, mas para exortar e ensinar. Diatribe é uma técnica argumentativa em que o orador ele estabelece um interlocutor imaginário. Ele cria ali um personagem, faz uma pergunta, através desse personagem ele começa a debater, ele começa a dialogar para construir o raciocínio que ele está querendo compartilhar. E veja aí nesse versículo se não parece que ele está se referindo a uma pessoa em específico. É basicamente um debate encenado por uma pessoa só. Deu para entender, gente? É quando eu falo assim, às vezes eu pregando eu faço muito isso. Léo, mas e se isso, e se isso? Aí você começa a debater. Então, acho que é até um consolo para quando você fica falando sozinho em casa, você não é maluco não, você só está usando a diatribe, entendeu? É uma técnica de argumentação, é um recurso linguístico. Então, toma esse consolo aí para você não se achar tão maluco. E os judeus, eles se gloriavam por serem membros da nação escolhida por Deus. E aí, se a gente coloca a palavra cristão no lugar de judeu, aí a coisa dói mais, Aí aperta o nosso calo. É como se Paulo ele estivesse dizendo para cristãos professos: não presumam simplesmente que vai tudo bem com vocês, só porque vocês se autodenominam cristãos. O conteúdo da lei é bom, mas usá-la como caminho para a vida eterna só leva à morte. Abre o primeiro slide, por favor. Tem uma citação do Tim Keller. Ele disse assim: não há grande diferença entre as palavras moralidade e moralismo, mas existe um mundo eterno de diferença entre fazer de uma coisa boa, a moralidade, o seu Deus, moralismo. E aí no versículo 18 o apóstolo continua declarando: se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então os judeus eles também tinham uma compreensão muito precisa do que é mais ou menos importante para Deus. Eles desprezavam os não-judeus como aqueles que precisavam da sua orientação. Próximo slide, Bruno, por favor. Tem uma citação do William Barclay. Ele diz assim: o judeu acreditava que todos estavam destinados ao julgamento, exceto ele mesmo. Não seria nenhuma bondade especial que o mantivesse imune à ira de Deus,
mas simplesmente o fato de que ele era um judeu. O moralismo é extremamente comum e sempre foi assim, como nós podemos ver. É a maior religião do mundo, gente. É a religião das pessoas que se comparam com as outras, que notam que são muito mais decentes do que outros. E aí conclui: se existe um Deus, é certo que ele vai me aceitar. Sou uma pessoa correta. Eu faço o que tem que ser feito. Tem um monte de gente vivendo assim, tranquilão, vou para o céu morar com Deus, porque eu sou bom. Eu sou bom. E é assim que o judeu pensava. Eu sou judeu, cara. Eu sou judeu, irmão. Entendeu? Eu sou judeu, pô. Como sabemos se nós escorregamos para o moralismo cristão como fonte da nossa justiça? Sempre que nós nos vangloriamos de algo que fizemos, quando nós confiamos em nossos atos, na nossa profissão, na nossa identidade, na nossa igreja, né? Sou da comunidade Manifesto, meu amigo. Entendeu? Moralismo. A gente está achando que é aquilo ali que vai nos salvar, ou aquilo que nos torna o último chocolícia do pacote. Não é sobre isso. O evangelho não é sobre isso. E aí, na sequência, Paulo ele menciona o papel que os judeus, um tanto pretensiosamente, glorificavam em desempenhar. Versículo 19 e 20. O apóstolo vai dizer: se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, aí no 20, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, então os judeus criam que Deus os chamou para iluminar os gentios, para abençoá-los com os seus dons e capacidades. Enquanto Paulo, ele lista aqui essas características, ele está implicitamente questionando: o que você acha que faz de você um guia confiável? Muitos judeus, eles olhavam para a Bíblia e aí eles viam o quê? Através da família deles, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, como Jesus dizia, eles viajavam por terra e mar para fazer um só prosélito. Ou seja, um novo convertido ao judaísmo. Mas quando esse homem se tornava um judeu, o que Jesus disse que aconteceria com ele? Quem lembra? Quem lembra? Se tornava 2 vezes mais filho do diabo ou do inferno. Era alguém que estava se convertendo a uma religião e que não era a fé necessária para a salvação. Não servia. O próximo slide, Bruno, por favor, slide 3, tem uma citação do William Hendrickson, que ele diz que o propósito dos escribas e fariseus não era tanto mudar um gentio em judeu. Não. Ele devia se tornar um fariseu emplumado, legalista, ritualista, minucioso, dominado por zelo fanático por sua nova religião de salvação pelas obras. Como Jesus implicita, logo este novo convertido superaria os fariseus em seu fanatismo, pois é um fato que os novos convertidos com frequência se excedem, tornando-se fanaticamente dedicados à sua nova fé. Então o apóstolo estava dizendo: se você acredita ser realmente tão instruído, sábio e capaz,
não é exatamente o tempo de você começar a examinar-se a si mesmo? Trazendo para a nossa realidade, é como se o apóstolo estivesse declarando nesses primeiros versículos. Eu vou ler aqui na Nova Versão traduzida para nós, a NVTPN. Quem já leu essa? Estou criando. Ela diz assim: tu se afirmas cristão nascido de novo e tens certeza que está de boa com Deus, porque foi batizado e ora em línguas? Ou porque foi até a frente, ou fizeste uma oração e choraste de verdade naquela noite? Tu te lembras de ter um forte sentimento por Deus, de modo que deve ter se convertido naquela noite. E desde então, memorizaste dezenas de versículos das Escrituras e sabes a resposta certa para uma grande quantidade de perguntas. E tens levado outras pessoas a assumirem um compromisso com Cristo quando você prega, canta ou no estudo bíblico que você dirige. E desejas te aprofundar de verdade na Bíblia. Por isso anseias por cada palavra de domingo. Uau! Eu estou falando aqui de um crente, né, gente? O que eu falei de mal aqui? Estou falando de alguém extremamente dedicado à sua religião. Estou falando de um verdadeiro cristão? Sim ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque não são as suas práticas que te fazem um cristão. Então, na sequência, Paulo ele vai começar a fazer buracos na fachada hipócrita dos judeus, com suas perguntas retóricas. Versículo 21. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? É o famoso prega, mas não vive. Ensina outros, mas não ensina a si mesmo. Que autoridade teria para ensinar alguém que é reprovado no próprio ensino? Vou te dar um exemplo. Imagina Silas Malafaia pregando expositivamente Gálatas 5. Na hora de falar do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio. Meu irmão, tem que ter domínio próprio. Tem que ter mansidão, meu irmão. Seus esquerdopatas. Como é que faz? Como que ensina assim? Que autoridade eu tenho para falar sobre domínio próprio se eu sou a explosão em pessoa? Se eu sou uma dinamite ambulante? Incoerente. Hipocrisia. É tipo o Kleber Lucas pregando no casamento. Não faz sentido, gente. Vou casar. Quem é que vai fazer a cerimônia? Kleber Lucas. Fábio Júnior. É meu padrinho. Não tem como, gente. Coloca o slide 4, Bruno, por favor. Olha o que o Martin Lloyd Jones vai dizer.
sei se vai dar para ler, é muito texto, né? Acho que dá. Ao ler sua Bíblia dia após dia, você aplica a verdade em sua vida? Qual é sua motivação ao ler a Bíblia? É só para obter conhecimento sobre ela, de modo a poder mostrar aos outros o quanto você sabe e argumentar com eles, ou você está aplicando a verdade na sua própria vida? Durante a leitura, você pensa, este sou eu. Ou o que ela está falando a meu respeito. O que ela está falando a meu respeito. Deixe as Escrituras o sondarem. Do contrário, podem ser muito perigosas. De certa forma, quanto mais conhecimento você adquire, mais perigoso ele é, se você não aplicá-lo à própria vida. Quanto mais nós avançamos na vida cristã e quanto mais envolvidos nós estamos na vida da igreja, mais nós precisamos prestar atenção a essas palavras. Estamos pregando para nós mesmos antes de pregarmos aos outros? Estamos praticando o que nós incentivamos os outros a praticarem? Olha o que o apóstolo segue dizendo no versículo 22. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Paulo, ele relaciona 3 maneiras como o autoconfiante judeu moral, que fala, com o que ele fala, ele não está praticando, né, o que ele ensina. Ele furta, ele diz no versículo 21, ele comete adultério e ele odeia a idolatria, mas rouba nos templos. Você rejeita se curvar diante de uma estátua, mas você carrega o ídolo para dentro da sua casa, para dentro do seu coração. Você adora o mesmo ídolo que você se recusa a se prostrar publicamente. Mas ele está ali, debaixo da superfície. Ninguém está vendo, mas ele está lá. Se você permite que qualquer coisa, gente, qualquer coisa se torne o significado da sua vida, você tem um ídolo. Qualquer coisa. Poder, conforto, aprovação, bens, prazer, controle, qualquer coisa viola o mandamento contra a idolatria, quanto os adoradores de estátua que talvez você abomina. Esses aí são adoradores de imagem. Se você trata a religião como seu salvador, então você está violando esse mandamento também. Tirou uma estátua do templo pagão, deu-lhe o nome de moralidade e o adorou. O moralismo, ele falha porque todo homem é naturalmente incoerente em seu comportamento. Nessa última semana, nós vimos todo o auê da canção lá do Coletivo Candeeiro, né? De um lado, um monte de gente simplesmente querendo cancelar os caras. Um verdadeiro linchamento virtual. E sentenças sem profundidade. Sem muito esforço ou desejo de exercer misericórdia. Foi isso que eu vi. Apenas rápidos em julgar. É o que nós podemos chamar de zelo sem discernimento. Ponto. E aí, por outro lado, os que defendiam o Coletivo Candeeiro, muitas vezes fazia isso com ar de soberba. Diminuindo os críticos
colocando todos dentro de um saco escrito em letras garrafais, cambada de burro. O que acabou se tornando uma grande incoerência. O coletivo que se propõe a falar sobre brasilidade, a canção que narra a chegada de brasileiros comuns ao banquete do Cordeiro, canção linda por sinal, tá, gente? Profunda, arte de primeira. Mas os defensores da inclusão, da cultura nordestina, dos marginalizados, eles estavam agora tratando os seus opositores como pessoas incapazes de apreciar a sua arte. Eu vi com os meus próprios olhos o cantor lá dessa canção respondendo um teólogo com as seguintes palavras, eu anotei aqui. Poxa, o nome do teólogo. Eu espero isso da massa desinformada e empobrecida de critérios de interpretação. De você, não. E dentro desse texto, ele ainda falava assim, eu não respondi ninguém. Como quem diz, ninguém é digno da minha resposta. Mas você, teólogo, reformado, renomado, doutor, mestre, PhD, não, você, eu vou responder. Você está ferindo a minha família. Será que essa massa desinformada e empobrecida de critérios de interpretação seriam os Zés e Marias? Cheiro de incoerência. E essa aqui é uma fala de quem conhece o passado. De quem conhece a história, quando você puxa a fita 15 anos atrás. Quando não tinha brasilidade ainda. Quando o som era rock and roll bem americanizado. Com blusa quadriculada de flanela ao melhor estilo pregadores e plantadores de igreja americano. E com o linguajar não tão carregado do Nordeste como é hoje. Estaríamos diante de um personagem? Mas para julgar a gente é bom. A gente é rápido em julgar. Escrevi vários textos. Falei ontem isso, mas não postei. Orei, falei não. Eu falo com a minha comunidade, quem me perguntar, amém. Mas a gente se acha muito bom para julgar. A gente se acha muito bom para avaliar aquilo que a gente nem entende. E aqui, gente, mais uma vez, não é sobre certo ou errado, música boa ou ruim, não. Como eu falei, a música, para mim, é linda, é maravilhosa, de verdade. Não vi problema, mas respeito os que viram. Nem todo mundo vai concordar e vai achar belo aquilo que talvez, sabe, é belo para você. Ok. Mas é um artista. O trabalho está sendo feito para alcançar um público nichado. É específico, não é para todo mundo não, gente. Então é difícil, né? Falar de inclusão, falar de marginalizado, se eu não estou fazendo para todo mundo. Vou deixar essa provocação aí para vocês pensarem mais sobre isso. Porque se deixar, a gente começa a terceirizar as nossas opiniões, depositando, né, nossa confiança em fonte desconhecida. A gente vira avaliador de youtubers, né, com base no que o pastor A, B ou C está falando. Não, porque fulano, não, esse aí, essa opinião, ó, me representa.
E a gente fica sempre em busca de opinião ou lacre que acalme o nosso coração. Ou, para ser mais explícito, nós queremos opiniões capazes de apaziguar o nosso zelo carnal. Eu vi a igreja uma semana inteira distraída. Distraída. Talvez muitos não oraram, muitos não leram suas Bíblias, muitos não fizeram devocional, muitos não se relacionaram com Deus, muitos não abençoaram alguém, muitos não liberaram uma palavra ou receberam um irmão, mas estavam envolvidos no debate da semana, na polêmica da semana. Nós queremos saber a opinião do pastor A, B, C, D, mas é a opinião de Deus. Será que nós temos buscado? Então, eu repito, gente, o moralismo, ele falha porque nós somos naturalmente incoerentes em nosso comportamento. Não dá para a gente simplesmente confiar na nossa moral. Precisamos de uma obediência sincera ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós facilmente apontamos o adúltero, mas traímos a Deus com a nossa idolatria. Muitas vezes nós limpamos o prédio da igreja, mas não limpamos a nossa própria casa. Muitas vezes nós passamos horas no Instagram, mas poucos minutos na Bíblia, se passamos. Cantamos e declaramos amar Jesus, mas não nos dedicamos em agradá-lo em todas as coisas. Somos dizimistas fiéis, mas continuamos roubando os autores dos livros, dos PDFs que nós baixamos. Continuamos sonegando impostos. Continuamos querendo tirar vantagem do outro. Olha como eu sou esperto. Olha a minha malandragem. Olha meu jeitinho brasileiro. Eu bato ponto sem trabalhar. Meu patrão nem sabe. Meu patrão me paga para trabalhar 8 horas, mas eu trabalho 5, 4, 3. Eu não sou bobo. Paulo está dizendo, você que prega que não se deve roubar, rouba. Vocês estão entendendo o tamanho do problema, gente? Eu citei exemplos aleatórios aqui. Agora, o seu trabalho é ser honesto com você mesmo. Não espere eu apontar o seu pecado, você sabe qual é. Eu nem preciso saber, desde que você se arrependa. E você pode fazer isso agora mesmo. Vocês percebem o que Deus tem apontado para nós semana após semana? Semana após semana? Será que a sua postura diante da palavra de Deus é exclusivamente teórica ou ela tem te transformado? O moralista ou o cristão ortodoxo morto, ele ama os conceitos da verdade, mas nunca é transformado. Ele nunca é transformado por esses preceitos, conceitos que ele diz amar. Uau, que revelação! Tá, mas ela te transformou? Ela te mudou? Ou ela só te fez dizer, uau?
Muitos costumam enxergar um sermão ou um texto bíblico da maneira de como essa palavra deveria convencer os outros. Mas raras vezes ele permite que esse mesmo texto, sermão, ou seja lá o que for, convença a ele mesmo. O cristão verdadeiro é aquele que considera a Bíblia viva e eficaz. Quando ele a ouve ou lê, ele é convencido, ou ele é confrontado, ele fica emocionado, ou incomodado, ou comovido, ele é derrubado, ou erguido. É isso que a palavra de Deus precisa produzir em nós. E aí eu te pergunto, em que grupo você está? Do moralista ou do cristão? No versículo 23, o apóstolo continua dizendo: você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? No próximo slide, slide 5, Bruno, por favor. Matthew Henry, ele diz que os maiores obstrutores do sucesso da palavra são aqueles cujas vidas ruins contradizem sua boa doutrina, que no púlpito pregam tão bem que é uma pena que eles saiam, e fora do púlpito vivem tão doentes que é uma pena que eles entrem. A debilidade fatal do moralismo é que ele não pode proteger ou impedir o coração de pecar. Tudo o que ele consegue fazer é procurar esconder o pecado. O moralista, por se achar muito bom, ele tem a tendência de olhar para as pessoas de cima para baixo. Ele fala sobre coisas boas da doutrina, mas a falta de arrependimento o leva para um lugar de frieza espiritual. E ele tem sérias dificuldades em ser confrontado. No versículo 24, o apóstolo continua a declarar: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E na igreja hoje não é diferente. O cristão sério, ele paga o preço porque dão voz a um monte de picareta. Tem muita gente blasfemando porque tem muito cristão batendo palma para maluco. Pessoas irreligiosas, eles olham para o Deus que os moralistas afirmam representar e não gostam dele. Eles falam assim: esse Deus, esse eu não quero não. Olha a vida desse cara. Esse Deus dos evangélicos, não quero. Esse é um princípio condenatório, gente. Próximo slide, Bruno, slide 6. Veja aí como uma vida de legalismo religioso é sempre repulsiva para quem está de fora da fé. O moralista, ele se mostra presunçoso. Ele é moralmente correto. Supersensível. Sua correção moral é sua justiça. Portanto, não deve ser minada. Ele é crítico. Precisa encontrar outros piores do que ele a fim de ser correto. E ele é ansioso. Será que ele fez o bastante? (25) A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. A circuncisão vai deixar claro aqui que Paulo estava falando para os judeus, né? Até
Tiago falou sobre isso. Pô, será que ele está falando... Eu creio que ele estava falando diretamente para os judeus, pelo menos nessa parte aqui. E o que era a circuncisão, gente? O que a circuncisão representava? Será que vocês já pararam para pensar nisso? É só um corte? É só uma marca que representa, eu sou parte de um povo? O que ela representava profundamente, sabe? E prestem atenção nisso. Deus, ele deu para Abraão um sinal externo de uma realidade interior, do relacionamento pessoal e íntimo que ele mantinha com seu Criador. A circuncisão era um sinal visual da penalidade por quebrar a aliança. A circuncisão, na antiguidade, o que ela representava? Quando você ia fazer um contrato com alguém, você não assinava um papel, né? Não tinha um papel lá, uma impressora para você redigir o contrato e as duas partes assinar, levar no cartório, reconhecer firma. Não era assim. Né? O religioso ali, o homem daquela época, o que ele fazia? Ele pegava a areia e jogava sobre a cabeça e declarava assim, se eu quebrar essa aliança que nós estamos fazendo aqui agora, eu vou me tornar como essa areia. Ou então eles partiam os animais, e a gente vê isso na Bíblia, o animal morto, né, uma parte ali de cada lado, ele passavam no meio dos animais, e a declaração era, se eu quebrar esse pacto que nós estamos firmando aqui agora, vai acontecer comigo o que está acontecendo com esses animais aqui, morto. E Deus faz isso, né, com Abraão. Ele mesmo passa ali, porque era um sinal de uma aliança, é um pacto que está sendo estabelecido nesse momento. E a circuncisão, ele é um corte feito de modo muito íntimo, pessoal e delicado. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Abraão era, se você quiser manter um relacionamento comigo, você precisa ser circuncidado como um sinal para você e para todo mundo de que se quebrar a aliança, você será extirpado por completo. Sabe essa pele que arranca? É só um sinal, é um pedaço. É uma revelação ou uma exposição de algo muito maior. É uma sombra, sabe? É só assim, é um pedacinho aqui, mas, cara, a gente precisa manter a nossa honestidade e cumprir essa aliança. Porque se não cumprir, o que vai acontecer com você é isso. Extirpado, morte. Rasgado por completo, sabe? É isso que a circuncisão representa. Ou seja, se você... É interessante a gente entender essa coisa da remoção da pele, né? Ela aponta para essa remoção maior. E é interessante que nós temos vários membros do nosso corpo. Fiquei pensando sobre isso enquanto meditava nessa questão. Mas talvez você não olhe para todos os membros do seu corpo todos os dias. Você, né, tipo assim, cara, você tem um dedo mindinho ali do pé e que talvez vai ter um dia na sua vida que você, cara... lembra quando bate, né? Tipo assim, você até esquece. Tem lá, cara, o dedo mindinho, tem a unha, mas vai passar dias, às vezes, pelo menos... Se for uma mulher, pode ser, né? Tem esse cuidado e tal, mas o homem, cara, tipo assim, vai nem olhar. Só vê quando tá grande para cortar, né? Aí você vai lá e você vê o dedo mindinho. Mas, assim, se você não olhar no espelho, você não vê a sua orelha, você não vê o seu nariz, não vê a sua boca. Cara, tá ali, mas você nem tá vendo. Mas existe um órgão no homem que ele pelo menos deveria ver todos os dias, né? Porque ele vai urinar, é uma necessidade essencial, fisiológica. Então, assim, cara, algumas vezes por dia você vai ver. E aí o que eu pensei? Cara, Deus como a pedagogia de Deus né? Porque assim, cara, você vai lembrar. Existe uma aliança, existe um pacto e que você não pode quebrar. Que você vai ver ali. Só que aí, isso revela um problema maior. Porque o judeu,
ele assume um compromisso de guardar a aliança, mas ele não consegue cumprir. Ninguém guarda de fato a aliança. Paulo ele dedicou Romanos 2 a deixar isso claro. Então, me responda, como Deus pode ter um povo? Como alguém deixa de ter qualquer pendência com ele? A resposta é Jesus. Em sua morte, Jesus foi extirpado. O corte, a ferida, a morte. Jesus foi circuncidado completamente, irmãos. Todo moído, todo. É por isso que Deus hoje pode ter um povo. Porque a extirpação de que a circuncisão era sinal já aconteceu. Como Paulo vai dizer aos Colossenses, e inclusive essa é para nós gentios, lá em Colossenses 2, versículo 11, ele fala assim: nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele lhes explica que tinham sido circuncidados de fato em Cristo, na cruz. Em sua morte, Jesus foi extirpado, foi abandonado pelo Pai, foi cortado dele, foi tirado da terra dos viventes. Jesus foi circuncidado por completo, verdadeiramente. Ele estava carregando sobre si a maldição da quebra da aliança. Aliança essa que ninguém nunca foi capaz de cumprir. Sofrendo a maldição merecida por quem infringe a lei, por quem é desobediente, seja religioso ou não, nela nós fomos circuncidados. Quando o Espírito opera em alguém, ele lhe concede a circuncisão do filho. Nem nosso desempenho religioso, nem nossa falta de desempenho religioso importam para nos salvar. Por meio do Espírito que aplica a obra do Filho em nós, o Pai nos vê como objeto de louvor, não de condenação. Nós não precisamos louvar a nós mesmos ou viver pelo louvor dos outros. Nosso Pai no céu nos enxerga belos. Você crê nisso, irmãos? Você crê na obra de Cristo na cruz? Você crê na circuncisão por completo que foi realizado no próprio Cristo, que foi cortado, que foi moído a Deus, ao Pai, agradou moê-lo. Circuncisão completa. A lei não salva. Nós precisamos de alguém para levar sobre si a nossa extirpação. Só Deus pode fazer isso por nós. Na obra concluída do seu Filho e na obra interna do Espírito, e isso ele o fez. E é isso que Paulo vai continuar dizendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 12, que ele fala assim, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E aí, depois de falar sobre a entrega de Jesus, Paulo vai falar sobre como esse benefício se revela em nossa vida. A partir de Colossenses 2:20, ele vai falar sobre a nossa vida em Cristo. Ele fala assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Em outras palavras, é como quem diz: por que vocês afirmam que Jesus morreu por vocês, mas vivem como se estivessem sendo salvos pela lei, exigindo mudanças apenas exteriores das pessoas? E aí, trazendo para o nosso contexto, o apóstolo Paulo está dizendo: o batismo não vale de nada se você não é obediente. Se você não encarna o evangelho, não adianta dizer que você é evangélico. A morte de Cristo, ela precisa levar toda a sua carnalidade junto. Morrer com Jesus é fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. É isso que o Evangelho declara para nós, com todas as letras. Ninguém é salvo só porque se diz evangélico. É possível confiar no cristianismo e não confiar em Cristo. O nome disso é ortodoxia morta. Quando se adota com precisão doutrinas básicas da Bíblia, mas, no entanto, elas não provocam nenhuma diferença no meu e no seu interior. Ortodoxia morta. Sabe muito de Bíblia, mas não vive. Sabe muito de teologia, mas não muda. Se o cristianismo for só de fora para fora, não adianta. A verdadeira fé, ela flui de dentro para fora. No versículo 26, o apóstolo continua dizendo: portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Viram? A obediência revela a validade da circuncisão ou do batismo. Em nossos dias, latas, garrafas, elas têm rótulos para indicar o que tem dentro. Circuncisão era um rótulo que deveria implicar que um judeu era obediente a Deus. No entanto, se ele não fosse completamente obediente, o rótulo ele não era apenas algo inútil, mas enganoso. O conteúdo de uma lata é mais importante do que o rótulo da lata. Não adianta nada ter um pote de sorvete no congelador se você abrir e ver um feijão lá dentro. O que é mais importante? Está escrito que bom ou ter um sorvete de creme para você botar no brownie? Da mesma forma, se um gentil ele era completamente obediente a Deus, a ausência do rótulo de circuncisão não era de grande consequência. Não é por causa da circuncisão, é por causa da obediência. Os judeus, eles colocaram mais ênfase no rótulo
do que no conteúdo. Tem que circuncidar. Não, tem que obedecer. Tem que batizar. Não, tem que obedecer. Sabe? Às vezes eu vejo uma preocupação tão grande com... tem que batizar. Com quantos anos pode batizar? Vamos batizar. Vamos batizar. Cara, tem que se arrepender. Tem que amar a Deus. Tem que ser obediente. Porque batismo não salva. Sim. Batismo não salva ninguém. Nós somos salvos pela fé, não pelo batismo. Batismo é algo que você vai evidenciar publicamente uma fé que existe no seu interior. Você só está dizendo para o mundo assim, eu creio em Deus e eu decidi entregar minha vida para Ele. Agora não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Estou sendo batizado na morte de Cristo. Agora a minha vida não é mais minha, é dele. E você está dizendo isso para todo mundo. E a igreja vai dizer, glória a Deus, recebemos mais um membro nessa nossa grande família. E você vai cear e você vai desfrutar de todos os sacramentos que Deus designou para nós. Mas não é isso que salva. Sacramentos são meios de graça. São importantes. Mas não é o que salva. Então, as pessoas elas têm uma tendência muito grande a abraçar a religião como se isso fosse tudo. E era exatamente isso que estava acontecendo com os judeus com relação à circuncisão. A questão é que o rótulo ele nunca vai substituir a obediência. O exterior ele precisa revelar o interior. Gente, presta atenção. Isso não é salvação por meio da obediência, mas obediência como prova da salvação. Né? Cristão é quem o é interiormente. O cristão não é saborizado artificialmente. O Espírito Santo opera a circuncisão no coração de todo crente nascido de novo. Versículo 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Então vale pontuar que Paulo está contrastando dois tipos de judeus aqui, né? Não é judeus e cristãos, são dois tipos de judeus. E o resumo do que está sendo comunicado: é melhor ser um crente não batizado do que um descrente batizado. É melhor ser um crente não batizado do que um descrente batizado. E essa não é uma fala contra o batismo, amém, gente? Vamos batizar gente, vamos pregar o evangelho para que pessoas possam se arrepender, crer e serem batizados. Qualquer dia, já falei sobre isso, a gente pode falar um pouco mais sobre Marcos 16, que as pessoas às vezes interpretam de maneira equivocada, e a gente fala mais sobre isso. Abre o slide 7, por favor. Como disse Tim Keller, muita coisa, né? Um coração circunciso, ele está espiritualmente derretido e suavizado. Significa ter uma vida de oração ativa, não por um senso de obrigação ou dever, mas por amor, porque existe uma noção da presença, da proximidade e da bondade de Deus. Isso não é o mesmo que dizer que os cristãos sempre têm grandes momentos a sós com Deus. Essa é uma coisa que o moralista não tem. Ele pode ter emoções quando se deixa levar pela liturgia, ou pelo entusiasmo, ou pela pregação em um culto comunitário, mas é radicalmente inseguro de que Deus o ama, de modo que nele persiste, da noite de domingo até a manhã do domingo seguinte, uma sensação de apatia, vazio e insegurança. E para encerrar, últimos 2 versículos, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne,
porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Paulo ele é preciso a utilizar o termo judeu aqui também. Ele vale não apenas para identificar os israelitas, mas o termo judeu vem de Judá, que significa louvar. Então, Paulo ele estava dizendo que a pessoa que realmente louva a Deus não é aquela que apenas usa um rótulo de circuncisão, que é um judeu, mas aquela que realmente obedece a Deus. Quer louvar a Deus de verdade? Obedeça a Deus. Você quer louvar a Deus de verdade? Obedeça a Deus. Paulo está dizendo aqui, tem judeu que acredita e judeu que não acredita. Em nosso contexto, podemos dizer, tem crente que acredita e tem crente que não acredita. Crente que não acredita é uma autocontradição semântica. Não faz sentido. Mas, infelizmente, é mais comum do que muitos imaginam. Cristão verdadeiro só o que o é interiormente, que teve seu coração mudado pelo Espírito. A verdadeira circuncisão, ela está no coração, não na carne. Ela é efetuada pelo Espírito, não pela lei. Ganha a aprovação de Deus, não dos seres humanos. Os seres humanos ficam satisfeitos com o que é exterior, o que é visível, o que é material, o que é superficial. Mas o que importa para Deus é a obra profunda, a obra interior, a obra secreta do Espírito Santo em nosso coração. O resumo desse trecho que meditamos hoje é: religião que não muda o coração não vale de nada. Enquanto os judeus tendiam a depender da sua eleição e das obras da lei, Paulo insiste em que somente a fé, somente sempre é a base para uma condição justa diante de Deus. Sinta-se desafiado essa manhã a responder para você mesmo. A comunidade da nossa igreja é atraente? E nós, como indivíduos, nossa humildade, nosso amor nas situações difíceis, nossa graça debaixo de pressão e assim por diante, são evidentes para as outras pessoas? Nossa vida é como um cartaz publicitário que atrai as pessoas a Deus, ou é como uma placa vermelha escrita mantenha a distância? Só o Evangelho produz igrejas e pessoas que recomendam Deus ao mundo. O moralismo não pode fazer isso. Deus não te chamou para ser sabor crente. Deus te chamou para ser um cristão de verdade. Sal e luz da terra. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos.